Amor e ódio. Terceira parte. O Consolador. Capítulo 7. Corria o mês de setembro de 1857. O reinado de Luís Filipe caíra desde o ano de 1848, e em seu lugar o príncipe Luís Napoleão Bonaparte, atraiçoando a república para a qual fora eleito presidente, fizera-se imperador dos franceses sob o título de Napoleão III. Havia, portanto, 10 anos que os dramáticos acontecimentos descritos em nossa história se encerraram com a condenação do Marquês de Saint-Pierre ao degredo da Guiana. Depois de passar pelo vexame de ver confiscados seus títulos de nobreza e os bens que lhe restavam. E partira, com efeito, para aquela desolada plaga da América Meridional, banido da pátria pelo interesse de inimigos poderosos. A Guiana Francesa é um retalho do inferno incrustado na remota América do Sul. Nos dias decorrentes, ela prevê e conseguirá, para muito breve certamente, compensadora reabilitação que a redimirá do opróbrio de oferecer tão só o cativeiro e o martírio aos filhos da França. Enquadrada numa ponta do magnânimo torrão americano, cujo destino traçado nos céus deslumbrará as gerações porvindouras, a Guiana Francesa também conhecerá a redenção do seu solo e obterá dias de glórias. Presentemente, porém, é local inóspito, solitário e infeliz. Há um século seria o castigo supremo, o desespero irremediável, a desonra de que jamais se reabilitaria ao desgraçado que para lá se visse banido. A morte, 100 vezes degradante, que não lograriam as bênçãos do solo pátrio. A um degredado da Guiana não se permitirá sequer a esperança de uma tentativa de fuga. Sentinelas incorruptíveis do cativeiro, nesse novo Hades, onde os réprobos jamais lograrão consolações. O Atlântico bravio, os atoleiros intermináveis e as matas indevassáveis são como ferozes capatazes, a imporem obediência e disciplina aos pobres filhos da França, que ali gemem há muito sob sofrimentos só por Deus avaliados. Se acaso a fuga é tentada pelas forças do desespero, o espectro da morte irrompe de todos os lados, abatendo inflexível o desgraçado que se atreveu à sobre-humana aventura. Não raro, o suicídio é praticado como supremo recurso, conquanto enganoso de libertação. E por um domingo à tarde em Cayena. A temperatura elevadíssima dos trópicos sufoca e martiriza. Insetos enxameiam e vivazes sibilam, zunem, picam os habitantes locais, comumente distribuindo enfermidades e incômodos superlativos. Breve repouso é permitido aos proscritos nas tardes domingueiras no presídio. Aliás, nunca estão encarcerados, senão à noite. Trabalham ou folgam em liberdade, embora sob vigilância de sentinelas ou capatazes, nem sempre humanitários. No momento em que para ali assestávamos os telescópios das recordações, conversavam indo e vindo por uma extensão de terreno limitada pelos abismos do Atlântico e um enredilhado luxuriante de matas seculares. Por essa época, começaram a aportar em Cayena as primeiras levas de criminosos ou facínoras, pois, em 1855, Sua Majestade Imperial houve por bem conceder-lhes a honra
de purgarem erros cometidos no continente ao contato do solo selvagem em que definhavam condenados políticos. Destacaremos, todavia, apenas esses últimos, pois ali estavam beletristas, jornalistas, bacharéis, conspiradores, arruaceiros, revolucionários e até aristocratas. É possível que a lei não cogitasse de forçar essa classe de homens aos labores exaustivos do galé. Mas quem duvidara do que, em nome da lei e da justiça, em todos os tempos e países e a sua revelia, se perderá a fazer? De qualquer forma, porém, o romancista construtivo afirma ver ali num símbolo que poderia cognominar-se de reencarnação, o malho e a bigorna para as veludosas mãos dos aristocratas, a picareta para as mãos sublimes do artista, a serra para o orador que eletrizava as turbas em comícios ardorosos, a pá, o machado, a foice, para todo aquele que no estágio obrigatório perdeu a personalidade social, para só atender à classificação do número que por sorte lhe coube. São escravos, não são homens. São mártires antes de ser exilados. São desgraçados além de prisioneiros. E resvalam para um nível tal de humilhação e opróbrio que, atendendo por ordem numérica, procuram esquecer os próprios nomes, a fim de os acobertarem da desonra que lhes crucia os brios. Dentre tantos, destaca-se um pelo porte majestoso e aprimorado das formas físicas, conservados apesar da dureza do cativeiro, como da degradante indumentária de forçado. É Gaston d'Arbeville, antigo Marquês de Saint-Pierre. Traz os cabelos cortados rentes à cabeça, a barba crescida e mal cuidada, as mãos calejadas pela rudeza dos instrumentos que é obrigado a manejar. Esse condenado jamais sorri, jamais se queixa ou se irrita. Fala o indispensável. Observa a disciplina com uma passividade que se afiguraria automatismo ou indiferença. E seus companheiros lhe desconhecem o nome. Chamam-lhe agora 570 simplesmente. Afastou-se Gaston d'Arbeville dos companheiros, subiu uma eminência do terreno e sentou-se à borda do abismo. Alongou o olhar pela imensidão que se lhe estendia à frente e deixou que o coração evocasse uma vez ainda as sombras do passado. As recordações irrompiam, revivenciadas pela dor imensurável de 10 anos de saudades inconsoláveis. O velho solar normando, sua mãe que lá ficara desolada, Paris, Georges, Henriette, depois a partida dramática para o degredo. Assunção e sua antiga noiva acompanharam-no até o Havre e, desfeitas em lágrimas, fraquejavam a despedida, vendo-o partir numa leva de prisioneiros. Lá estiveram amigos na desgraça, como talvez o não fossem nos dias faustosos. O professor Denisard Rivail e Victor Hugo, levando-lhe palavras de conforto e convencidos de que o futuro seria promissor. E Michel e Roland a lhe acenarem em prantos leais e sinceros. E, finalmente, as derradeiras palavras pronunciadas em solo francês. Velarás por minha mãe, Henriette, a quem deixo paupérrima e abandonada. Promete-mo em memória de mim. Sustinha nas mãos 2 pequeninos volumes, oferta do capelão do presídio, os quais, invariavelmente, conduzia nos bolsos. Eram a imitação de
de Cristo e o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gaston pega do primeiro, abrindo-o ao acaso, e sob a bênção da luz esplendorosa que se dilui do infinito espaço ao impressionante e majestoso inário, desferido pelas ondas incansáveis, o divino Apolo, de outros tempos, entra a ler ainda uma vez. Jesus, Filho, põe tua confiança em Deus e não temas os juízos humanos, enquanto tua consciência de ter testemunho da tua piedade e inocência. Desci do céu para a tua salvação, tomei tuas misérias, não levado pela necessidade, mas pelo amor, para ensinar-te a paciência e a suportar com resignação as misérias temporais. Aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às interiores, e verás chegar a ti o reino de Deus. As frases eram suaves e confortadoras como uma prece. Consolavam as febriciantes agruras do seu espírito, qual o orvalho vivificador acalentando campos calcinados pela soalheira. Quando ele deixa perpassar os olhos sobre essas páginas, como que iluminadas por uma inspiração celeste, sente nos refolhos do ser murmúrios maviosos, segredando à sua razão a urgência de se esclarecerem assuntos espirituais até a saciedade. Havia 2 anos que, da imitação de Cristo e do Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, fazia leitura diária e obrigatória. A princípio, lera-os constrangido, compelido por instâncias de outrem, cheio de prevenções. Mas, pouco a pouco, destacando de suas páginas atrativos irresistíveis, sentiu-se desenvolver pelos reflexos de uma ciência celeste, reanimadora, os quais lhe aclaravam o raciocínio para o ingresso em uma senda nova. E agora eram ambos a sua companhia assídua, amigos amoráveis a fornecerem salutares refrigérios, cuja voz fraterna docemente lhe desviava as atenções das paixões demasiadamente ardentes que lhe rescaldavam o coração. A personalidade incomparável que se destacava dessas páginas miríficas, Jesus de Nazaré, o inesquecível Rabi, que palmilhava as localidades humildes e pitorescas da Galileia ou da Judéia, honorificando as massas com a exposição de sua doutrina inteiramente fundamentada no amor, atraiu poderosamente a atenção do antigo príncipe das salas, agora relegado a áspero cativeiro. Presumia distinguir a celestial suavidade de expressões daquele jovem mestre nazareno, cujo coração se diluía em piedade pelos sofredores e infelizes, enquanto a mente irradiava ensinamentos redentores. O timbre sereno arrebatador de sua voz, que se destacaria do infinito do tempo, a fim de lhe impressionar o espírito. Não obstante, o ensurdecedor bramido das vagas, que raivosas se atiravam de encontro aos rochedos, quando, enternecido, atentava neste convite irresistível, cuja celestial ternura nada mais poderá ultrapassar. Vinde a mim, vós todos que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique eternamente convosco. Gaston meditava frequentemente sobre a incomparável personalidade de Jesus de Nazaré.
Imaginavam emoldurado pelas ardências do céu do Oriente, cabelos abandonados aos ventos dos vales do Jordão, túnica ondulante, olhos engolfados nas grandiosas visões do infinito, pensando em comunhão assídua com o Pai. Vagando de terra em terra por amor aos homens, sublime idealista revolucionando ideias seculares, ou abatendo férreos preconceitos em nome de um Deus todo-poderoso e todo amor. Revestido da firmeza heróica das convicções superiores, as quais nem as perseguições, nem a infâmia, nem o suplício, nem a própria morte conseguiriam quebrantar, porque, expirando sofredor e oprimido, ainda assim revelou o padrão supremo da doutrina que trouxera do infinito, quando aos próprios algozes concedeu o ósculo imarcessível do seu amor, refletido nas derradeiras palavras do alto do madeiro. Perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Via-o tal como seria então, jovem, extremamente belo, afável, amoroso, excelso, enamorado de um ideal supremo, dando as energias da sua mocidade radiante em benefício dos oprimidos, dos desgraçados, dos pecadores, da redenção da humanidade, enfim, que dele mereceu todos os sacrifícios. Oh, que admirável, arrebatador poema de heroísmo e abnegação era a vida desse Jesus de Nazaré, esteta e sábio, amoroso e mártir, a quem as seduções mundanas não pesavam, mas a quem os ideais divinos levaram ao triunfo supremo de uma glória inapagável, nova sempre e majestosa para quantos se vão por ela redimindo. E atraído por essa figura incomparável, rebuscou interessado o que dela diziam os 4 evangelistas, os apóstolos e suas epístolas. Então tinha a impressão de que a silhueta encantadora do Nazareno se debuxava ao seu lado para piedosamente, na solidão do seu degredo, ensinar-lhe, qual mestre, que era o sentido divino da Boa Nova. Sim, ele compreendia-o facilmente. Da sua mente jorrava uma lucidez fecunda, a qual o conduzia ao seio dessa Boa Nova, como um acontecimento natural que se impunha apenas se admirando de como só agora despertara as fibras do coração para suas sublimes análises. Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura encontra em verdade, vos digo, que mais prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é da vontade de nosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Essa ovelha desgarrada que solícito o pastor se dedicava a reconduzir ao aprisco, não seria porventura um pouco também ele próprio, que esquecera Deus pelo turbilhonar das paixões? E o pastor não seria esse mesmo Senhor Jesus, cuja misericórdia e piedade o atingiam, sabendo o desgraçado, carente de assistência fraternal para a renovação moral e espiritual? Ó abandonado, asperamente contundido pelas humilhações, lacerado pelos estiletes da ignomínia, cativo e miserável. Tudo lhe faltava. Mas Jesus vinha até ele, fazia-lhe companhia na adversidade, acendia esperanças novas no íntimo do seu ser, falava-lhe docemente por meio daquelas páginas aureoladas de consolação, de horizontes novos a conquistar. Descortinava ao seu entendimento maravilhados, surpreendentes aspectos da vida a penetrar. Os aspectos espirituais
não o repelia, não o censurava, não o condenava. Antes, descia até a crueza do seu martírio para mansamente confortá-lo, reanimando-lhe o coração compungido pela dor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus senão por mim. Depois, nas entrelinhas, via-o nas aparições a Paulo de Tarso, aos apóstolos reunidos, como as mulheres chorosas por sua morte, a Estevão moribundo, aos cristãos martirizados, a Pedro. Suspendia então a leitura. Fitava o espaço como emanado a sugestão de um passado grandioso e eloquente e murmurava ansioso. Meu Deus, se tudo isso é verdade, como sinceramente sinto que é nas profundezas do meu ser, o homem não pode, não deve considerar-se desgraçado. Inesperadamente, alguém falou de mansinho às suas costas. Dá-me licença, senhor Marquês de Saint-Pierre? Virou-se de chofre estupefato. Quem proferia o seu nome e o seu título, onde seria o traje aos brios, como aos infortúnios de cada um recordar posições ou estados pretéritos? Reconhecendo, porém, quem assim se expressava, serenou a fisionomia. Ah, sede bem-vindo, padre de Robin. Perdoai-me. Achava-me absorto na leitura desses repositórios de consolações com os quais me presenteastes. Lede-os, senhor Marquês. Habilitai-vos confiante para o advento de uma nova era que acaba de despontar nos horizontes da terra. Como assim, meu padre? Interrogou curioso o antigo prometido da Formosa de Lacordaire. Trago-vos hoje a primeira palavra de um acontecimento sensacional, fadado a revolucionar as sociedades terrenas. Trata-se de um livro sobre filosofia, recém-editado em Paris pela primeira vez, justamente há 5 meses, pois saiu a lume no dia 18 de abril deste mesmo ano de 1857. Figurando ao lado destes que aí tendes, conduzirá a vossa mente a esclarecimentos verdadeiramente redentores. Retirou dos bolsos da alva um pequeno volume cuidadosamente acondicionado, timbrado com lacre vermelho, e continuou enquanto forçado fitou curiosamente. Soubeste, porventura, que ontem aportou a Cayena um veleiro proveniente da França? Sim, soube-o. O imediato trouxe-vos de mão própria esta correspondência a ele confiada por um vosso antigo professor de Paris, o senhor Denisard Rivaio, de quem é também aquele discípulo atualmente. Aqui tendes o volume que para vós recebi do próprio imediato. Gaston agradeceu, o coração confrangido por amaras reminiscências, relegado para mais tarde a consulta ao novo compêndio do senhor Rivaio, a quem sabia escritor didático. Um tanto constrangido ao verificar que o volume não se fazia acompanhar de cartas, o antigo marquês exclamou desalentado. Esperava cartas do continente. Há cerca de 2 anos que não tenho qualquer notícia. Seus olhos baixaram tristemente e expressão angustiosa ensombrou-lhe o semblante. Condoído, o capelão, intentando desviá-lo das exaustivas apreensões que tão bem lhe conhecia, circunvagou o olhar pela imensidão do horizonte que se distendia à frente e foi
dizendo, comovido, como inspirado por insólita espontaneidade: observai, senhor Marquês, a harmonia reinante nesta tarde de domingo. Dir-se-ia princesa tropical ataviada para festejos nupciais. Vós, que sois artistas, poeta de sensibilidade profunda, não tendes então anotado o esplendor da luz e das cores? Ó Deus, que bem faz a alma do pensador ver sobre a beleza dessa imensidade as bênçãos criadoras do artista supremo e inimitável, revigorando a sua produção. Somente os céus e os mares tropicais, senhor Marquês, possuem o segredo de coloridos tão vivos, pródigos de ardentes lampejos, como de vida, de movimentação inconfundíveis. Dir-se-ia que a natureza, imprimindo nesse recanto a pátria toda a magia da sua augusta arte, ocultou-o assim entre abismos, ciosa de seus esplendores. Em a nossa milenária Europa, já não nos permitiremos contemplar matagais assim profusos, sadios de seivas como estes, cujas tonalidades de variedade estonteante traduzissem a primavera da vida, tal como a que se desenvolve ao redor de nós. Este sol fulgurante, quase direi audacioso, ofuscando-nos com tanto desperdício de cintilações, este oceano majestoso, qual soberano, confiado na própria força. Atlântico inspirador de pavores e mistérios, sugerindo ao pensamento enamorado remotas civilizações submersas em seu seio, e sobre cujo dorso julgar-se-ia vagarem ainda destroços das lendárias metrópoles da fabulosa Atlântida. Este oceano, o belo encarnado na força, a conjugar reflexo com o astro-rei para projetá-los, depois sobre o amorenado da terra e o luzidio verde das matas. Modulam uma estranha sinfonia, tão grata e esplendente, que diante de tanta beleza e majestade, minha alma se curva reverente, bendizendo o Criador. Ó formoso retalho da terra, bendito sejas, eu vos saúdo, poderoso Deus, por esta luz, por este oceano, por esta vegetação reverdejante, por tanta imensidade e tanta vida, testemunhos que são do vosso poder e da vossa sabedoria. O formoso d'Arbeville esboçou um sorriso. Somente o vosso generoso coração, meu padre, replicou, teria o condão de descortinar tais magnificências na miserável terra do degredo. Confesso que jamais reparara no formoso painel que apresentais. Para mim, este pobre burgo que vos parece uma pátria de deuses, nada mais é que atra região onde se perpetuam desesperos. No entanto, meu filho, o teu estado de amargura, permiti que seja íntimo o tratamento que vos dê agora. Nada terá a ver com o local em que o experimentas, porquanto a verdade é que sua origem está nos próprios infortúnios que te deprimem a coragem moral, como nos teus erros, no teu estado mental ou espiritual, enfim. Se observares melhor as vistas da providência no que concerne à tua própria situação e com isenção de ânimo te propuseres a penetrar o âmago dos fatos desenrolados ao redor de ti, compreenderás que na tua atualidade aparentemente arbitrária, pungitiva, apenas te é concedido o fecundo ensejo de aprendizagem substanciosa, a qual te oferecerá proveitosa experiência. Sim, porque é ao calor das difíceis pelejas da adversidade que as criaturas humanas conhecerão detalhes da existência que jamais seriam verdadeiramente concebíveis se não fossem vividos e experimentados. Desta data em diante, por exemplo, seja qual for o destino que te aguardar, saberás como vivem e sofrem milhares de homens, teus irmãos,
perante Deus esses míseros escravos do trabalho árduo e rigoroso, ou prisioneiros maculados pela ignomínia, tão esquecidos e menosprezados pelas sociedades brilhantes, e os quais nunca aprenderias a considerar como teus iguais, se a mesma dor que os ha ferido a ti igualmente não viesse demonstrar esse grande princípio moral e filosófico. Conhecendo, sentindo agora essa modalidade da vida e do trabalho braçal, a do cativeiro, novos sentimentos de solidariedade humana acender-se-ão nas piras de tua alma, esclarecendo-te de que príncipes, cavouqueiros, lenhadores, degredados, delinquentes, todos possuem uma alma sensível ao sofrimento, e como a tua, talhada nos moldes divinos, e portanto merecedora do teu apreço como da tua estima. E tal aquisição, meu jovem amigo, aparentemente insípida e vulgar, aos embates da dor, aprofundar-se-á, originando muitas preciosas efusões do coração, visto ser a chave áurea para os domínios da fraternidade. Queres que doces consolações te visitem a alma, lenindo as amarguras da situação suposta irreparável? Concede um pouco de ti mesmo com os serviços da bondade aos infelizes que te cercam, compartilhando das mesmas agruras que também te pungem. Existem aqui homens tão sofredores como tu, e como tu carecem do estímulo da fraternidade para que se não desempenhem nos abismos das desesperanças irremediáveis. Envolve-os, Gaston, nas celestiais fragrâncias que o Evangelho de Jesus te há dado a aspirar durante a aprendizagem silenciosa e discreta que vens fazendo por intermédio de suas páginas. Em vez de te isolares egoisticamente, cioso da tua própria desventura, procura-os amavelmente, testemunha-lhes o teu interesse pela sua sorte, com a tua fraternidade. Conforta-os com a tua companhia, ama-os, porque o amor engrandece sempre aquele que o pratica. E verás que serás suavemente beneficiado à proporção que os beneficiares. No coração humano, Gaston, sede física dos augustos sentimentos, cujos germens o sempiterno plantou em nossos espíritos para que os desenvolvêssemos até a florescência e a sublime frutificação, por meio dos nossos próprios esforços e boa vontade, cabem todos os afetos e expressões generosas. Aqui mesmo, neste presídio, existe quem sofra ainda mais, porque, arrastando a consciência virulenta pelas sombras aflitivas do remorso. Ama a esses de preferência que são os mais infelizes. Reparte com eles as alvíceras que a boa nova do Senhor te deu a conhecer. E cedo verás que até mesmo as cruciantes saudades que te sangram o coração estarão lenidas ao aconchego da própria generosidade que desenvolveres em proveito deles. Nem tanto te cruciariam o degredo, o afastamento do torrão natal, mesmo a ausência dos seres amados, se deixasses o coração e o pensamento alçarem irradiações rumo de uma ideia superior, edificante e compensadora. Porventura, meu filho, a verdadeira pátria não será antes o universo todo, essa impreciável reunião de sóis e globos planetários que evolucionam pelo azul do infinito? Uma vez que o homem é principalmente ser espiritual, oriundo de um Pai eterno, Criador do infinito, e que por isso mesmo necessariamente é herdeiro desse infinito, que para ele foi criado, a fim de que, palmilhando-o de etapa em etapa, na espiral da evolução, se abeire glorioso do grande foco que lhe concedeu a vida? Aprende a considerar como pátria o infinito,
por irmãos a humanidade inteira, e jamais, Gaston d'Arberville, jamais te sentirás expatriado ou insulado dos teus afins. Encantam-me e atraem-me a vossas tão formosas ilações, venerando padre. Sois poeta e santo. Enganas-te, meu amigo. Não sou poeta, como não possuo santidade. Unicamente penetrei algo do sentido superior existente em todas as coisas, aprofundando-me em estudos sacrossantos, procurando enobrecer minha alma nos rastros de grandes pensadores e de filósofos do passado, que comungaram com o bem e o invisível nas suas expressões mais nobres. Eis porque os ensinamentos que venho abeberando desde muitos anos nos compêndios de filosofias e ciências transcendentais, reservados outrora aos eruditos e privilegiados da iniciação austera, quase sobre-humana, porque o apanágio dos caracteres vigorosos dos homens de antanho, tais os filósofos gregos e os expoentes das doutrinas secretas do Oriente, começam hoje a ser popularizados, ofertados aos homens comuns, para que igualmente obtenham o direito de se iluminarem e engrandecerem moralmente com o aparecimento do livro que está aí, em tuas mãos, gentilmente enviado pelo autor, até a tua solidão, e ao qual, Marquês, ainda não tiveste a curiosidade de quebrar os lacres a fim de os examinares. Realmente, Gaston esquecera a dádiva recebida, atraído pela conversação suave do velho sacerdote. Aquela sugestão amável entregou-se ao afã de quebrar os selos enquanto este esclareceu. Também eu fui honrado com a oferta de um volume igual, feita pelo imediato que se declarou adepto das doutrinas nele defendidas. Passei a noite a lê-lo e posso garantir, trata-se de estudo profundíssimo, monumento imperecível de uma nova era. Um maço de correspondência saltou do envoltório. Eram cartas de Assunção e de Henriette, que o degredado recebia com indisfarçável comoção, enquanto o pequeno volume aparecia aos seus olhos surpresos, simbolizando a aurora de uma vida nova que surgiria não somente para ele, mas para a humanidade inteira. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, ditado por espíritos superiores com o concurso de vários médiuns e recebido e coordenado por Allan Kardec. Intrigado, o ex-fidalgo abriu e leu esta singela, mas expressiva dedicatória. A d'Arberville de Saint-Pierre, Allan Kardec. Não lograva compreender. Quem seria esse senhor Allan Kardec, de quem jamais ouvira falar na França? De Robin, sorrindo, veio em seu socorro. O senhor Denisard Rivaio preferiu assinar esta obra, e certamente outras que se seguirão no gênero com o presente pseudônimo. Hippolyte Léon Denisard Rivaio e Allan Kardec são, portanto, uma única pessoa. Eis, porém, que ansioso o condenado se pôs a ler as cartas. Fazia-o em voz alta, desejoso de fazer o amigo partilhar do noticiário. Não obstante, os protestos por este apresentados. Assim foi que, nessas missivas expositórios de saudade e lágrimas, Assunção d'Arberville participava-lhe que recuperara o velho solar de Saint-Pierre, o qual, posto a leilão judiciário após sua condenação, foi adquirido por Henriette Flavie, que durante os 10 anos que se seguiram, Henriette, auxiliada por Michel, Blanchard e Roland, fê-lo prosperar, e agora, restabelecido no seu justo valor, doara-o a ela própria, Assunção, como dádiva de aniversário natalício, retornando o imóvel, portanto, a um d'Arberville, que Michel, falecido, havia alguns meses fora sepultado no túmulo dos d'Arberville, porque bem merecera a homenagem daqueles a quem tão lealmente servira.
No entanto, que até aquela data nada de positivo haviam conseguido para a revisão do processo que a ele, Gaston, sentenciara o degredo, não obstante os esforços movidos acerca do imperador, que no apogeu do triunfo parecia esquecer os amigos do passado. Gaston deixava correr as lágrimas enquanto lia a missiva materna, comovido e saudoso, assistido pelos estímulos do sacerdote. Mas, quando passara as páginas emotivas de Henriette, a mulher admirável que não o esquecera na desgraça, antes atendera mesmo ao apelo supremo do seu coração à hora do último adeus, para que velasse por sua pobre mãe. Sentiu-se exultar de esperança frente às alvíceras que o antigo anjo de Lacordaire de tão longe lhe enviava. Entre outros pontos interessantes, dizia ela: "Ó Gaston, é um fato encantador ainda que, quando presencio minha alma, se comova e emocione até as raias do pavor, falar com os nossos mortos queridos. Que de consolações e suaves esperança colhemos desse abençoado intercâmbio. Conquistar novas relações de amizade no soerguimento de uma ponta do véu que nos encobre as sociedades do mundo espiritual. Adquirir amigos ternos e leais, conhecer acima de tudo os que nos aguarda quando lá se transladarem os nossos espíritos. Oh, que mirífica epopeia entrevemos e que luminosa renovação se opera, então, em nosso ser moral, que todo se alcandora de alegrias tão puras quanto legítimas e inquebrantáveis. Os eternos desígnios preparam uma remodelação moral, filosófica, científica nas sociedades humanas e a França tem a honra de ser o berço desse outro renascimento, de consequências inavaliáveis no momento para o bem da humanidade. O nosso velho amigo senhor Denizar Rivaio, a quem hoje todos aludem, servindo apenas do pseudônimo por ele recentemente adotado e o qual lhe criou uma nova personalidade, Allan Kardec, tornou-se definitivamente o chefe desse movimento com a publicação do livro que hoje te enviamos, fruto de seus labores e investigações a respeito do mundo espiritual. Convidada por ele a participar de suas reuniões experimentais, consegui falar longamente com o meu pobre Jorges e com o teu venerando pai. Tua mãe, outro sim, ha recebido do defunto Marquês os mais alentadores testemunhos de sobrevivência, afeição e interesse sempre renovado, o que foi inestimável refrigério para as percussientes amarguras que tem experimentado. Ela rejuvenesceu. Hoje em dia, meu Gaston, na França, mesmo na Europa, e certamente também nas duas Américas, são raros aqueles que não mantêm relações com o invisível. Nas reuniões levadas a efeito pelo Sr. Allan Kardec, ou pessoas por ele autorizadas, apresentam-se almas portadoras de grandes virtudes, verdadeiros mensageiros do Senhor, e ouvi-los esclarecer as leis que revelam, ler as mensagens que ditam aos seus intérpretes ou médiuns para a estruturação do corpo doutrinário daquilo que denominam de nova revelação, é sentir a alma a ascender às regiões da lídima aventura espiritual. Quisera, meu amado, ter-te entre nós, a fim de que partilhasse da lenidade que eu e tua mãe temos obtido no convívio com nossos mortos queridos e outros amigos que se revelaram fraternalmente, em pleno domínio dos desgostos que nos atingiram. As suaves advertências dessas augustas entidades, dedico-me hoje a obras de benemerência em geral, aurindo nesse sacrossanto ministério muitos doces estímulos para o coração.
Oh, quando com minhas próprias mãos confecciono agasalho para os orfãozinhos que vivem sob minha proteção, quando consigo solucionar problemas de um pai enfermo, sobrecarregado de aflitivas responsabilidades, quando observo que contribuí para que o sorriso reflorisse nos lábios de uma pobre mãe dantes chorosa e apreensiva, sinto que o coração se me distende até as plantas do Senhor, comungando num hausto de felicidade espiritual que toda me renova e transfigura. E por isso, mando-te o livro dos Espíritos, ofertado por teu antigo professor, para que também sejas informado das alvíceras que ele apresenta, como da renovação que seus sentimentos podem operar num coração sedento de verdade e de justiça. Devo, porém, esclarecer que o Espírito Jorge me induziu a fazê-lo, certo de que serás proveitosamente beneficiado. A essa altura, o divino Apolo de outros tempos suspendeu a leitura, os olhos marejados de pranto, poderosa comoção interceptando-lhe a palavra. A carta de Henriette parecia com efeito reflexos de uma aurora renovadora. E o último tópico, anunciando que Jorges redivivo pensava nele, por ele se interessando como outrora, ora era com efeito rejuvenescedor eflúvio para o seu coração, ser viciado por contumazes de sabores. De Robin premiu-lhe delicadamente o ombro. O céu generoso rasgou-se para vós, Marquês, e estou certo de que conhecereis suas imortais belezas, exclamou comovido. Chorai, chorai, que vossas lágrimas, correndo livremente sobre este altar da natureza, assinalem para o vosso espírito a aurora da redenção.